Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos analisar a parte 3 da teoria geral do crime, falando sobre aquela parte final do crime consumado, do material de crime consumado e crime tentado. Então, nós vamos falar hoje de arrependimento posterior e crime impossível. Vamos começar pelo arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal. Então, o artigo 16, ele traz uma causa de diminuição de pena. E como nós podemos conceituar o arrependimento posterior? Então, é uma causa de diminuição de pena que é aplicada em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoas, caso o agente venha reparar o dano ou restituir a coisa até o recebimento da denúncia. Então, o legislador objetivou com o arrependimento posterior estimular a reparação dos danos em crimes patrimoniais, desde que eles sejam cometidos sem violência ou grave ameaça dolosas à pessoa. Vamos ver como o arrependimento posterior é estabelecido dentro do Código Penal. Leitura do artigo 16 do Código Penal. Código Penal na mão, artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Mas você pode pensar, professora, eu já vi esse arrependimento posterior. A gente viu isso na aula passada. Não viram não. Temos diferenças, né? Esse instituto ele pode trazer uma confusão com o arrependimento eficaz, mas existem diferenças. No arrependimento eficaz, ele é aplicado aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Já o arrependimento posterior não comporta tais crimes. Então, não pode existir no arrependimento posterior um crime cometido com violência ou grave ameaça dolosas à pessoa. O arrependimento eficaz faz com que o agente responda pelos atos até então praticados. No arrependimento posterior, o agente vai responder por aquele crime que ele cometeu, mas a pena dele será diminuída de 1 a 2/3. Vamos pensar o seguinte: o artigo 16 fala em reparação do dano ou restituição da coisa. Será que essa reparação do dano ou restituição da coisa tem que ser integral? Tem, a não ser que a vítima ou seus herdeiros aceitem ali uma reparação ou restituição parcial. Caso contrário, deve ser integral. Uma outra coisa que a gente tem que colocar é que o artigo 16 fala em voluntariedade do agente. Voluntariedade não significa espontaneidade do agente. Terceiro ponto. Imagine que uma terceira pessoa se disponibilize a reparar o dano ou restituir a coisa no lugar do sujeito ativo do crime. Será que isso é possível? Olha, até é possível, mas há de existir concordância do agente, né? Nesse sentido de reparação do dano ou restituição da coisa a ser feita por terceiro. Bom, cuidado, lá no materialzinho de vocês, tem o próximo slide, traz uma letra D. Gente, desconsidere essa letra D, ela não vale de nada aí, tá? Então vamos passar a falar o que estava nessa letra D que a gente pediu para desconsiderar. Até o recebimento da denúncia ou da queixa. Bom, e se essa reparação do dano for feita após o recebimento da denúncia ou da queixa? Aí vai incidir uma circunstância atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso 3, letra B do Código Penal. Pega o Código Penal, abre o artigo 65, faça a leitura, por favor. Vamos colocar aqui um exemplo de arrependimento posterior. Imagine que uma pessoa muito brava com os preços praticados em uma determinada loja, pega o tijolo e pá, joga o tijolo, quebra toda a vidraça da loja. E aí ele fica arrependido, fala, ai, coitado do comerciante, meu Deus, lutando com tanto sacrifício e eu causo um prejuízo desse. E ele vai lá, repara todo o dano, paga tudo certinho, tudo
prejuízo que porventura o comerciante teve, é reparado o dano. E aí o que acontece? Aí neste caso, como não houve violência ou grave ameaça à pessoa, este indivíduo que reparou o dano pode ser beneficiado pelo artigo 16 do Código Penal e a pena dele pode ser diminuída de 1 a 2/3. Estamos falando em violência dentro do arrependimento posterior. A violência aqui, ela não pode ser dolosa, mas se a violência for culposa, a violência praticada contra a pessoa for culposa, admite-se o arrependimento posterior. Por exemplo, se eu causo uma lesão corporal culposa a alguém e eu me arrependo e reparo todo o dano, aí sim eu posso ser beneficiada pelo arrependimento posterior. Por quê? Porque a violência foi culposa, certo? Tranquilo? Vamos continuar ali, né? A seguir, os senhores têm quadros comparativos sobre os institutos que nós estudamos na aula passada e estamos estudando agora. Então, vocês vão ter um quadro comparativo com tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Peço que os senhores façam uma boa leitura desses quadros para ficar com esse conteúdo muito bem fixado, né, no intelecto dos senhores e no coraçãozinho dos senhores também. Aí nós começamos o nosso conteúdo de crime impossível, previsto no artigo 17 do Código Penal. Peço que os senhores façam uma boa leitura do artigo 17 e começamos com uma pergunta já, né? O que é um crime impossível? Também chamada de tentativa ilidônea, ou tentativa inadequada, ou quase crime. Então, no crime impossível do artigo 17, nós temos um crime, né? Ou melhor, é aquele que, pela ineficácia total do meio empregado ou pela impropriedade absoluta do objeto material, jamais você conseguiria alcançar a consumação do delito, certo? Então, muitas vezes, o indivíduo pratica ou tenta praticar um crime, né? Pratica ali o que está descrito no tipo penal, né? Mas verifica que após a prática da conduta, ele jamais conseguiria obter a consumação do delito, quer pela ineficácia absoluta do meio empregado, quer pela impropriedade absoluta do objeto material. Então, imagine o seguinte, vamos analisar aqui a ineficácia absoluta do meio empregado pelo agente. Então, esse meio empregado, ele é totalmente, absolutamente ineficaz, inidôneo para obter o resultado que o agente deseja, certo? Então, vamos supor que um indivíduo utilize uma arma totalmente descarregada, ou que essa arma utilizada pelo agente não tenha aptidão nenhuma para efetuar disparos. Está totalmente quebrada por dentro, moída, enferrujada, destruída, não tem como disparar, né, nenhum projétil, né, nenhuma bala, não dá. E aí, senhores? Será que ela é um meio idôneo para a prática de homicídio? Não é. Por quê? Porque jamais ia conseguir, né, obter o resultado morte através do disparo de projéteis naquela arma. Aquela arma é totalmente inidônea, inapta para tanto. Continuando aqui, senhores, a gente tem que colocar o seguinte, que aqui a ineficácia deve ser absoluta, completa, total. Porque se a ineficácia for relativa, você pode pensar em tentativa. Uma outra coisa que a gente tem que separar aqui é o seguinte, ó, um revólver totalmente quebrado, inapto para efetuar disparos, ele tem impropriedade absoluta para o crime de homicídio através do disparo dessa arma de fogo. Mas este revólver, ele é um meio apto para a realização do crime de roubo, por exemplo. Porque a vítima ela não pode, né, não tem condição de saber se aquela arma ela é apta ou não para efetuar disparos. Então, ele é um meio eficaz para o roubo. Mas nessa situação que nós colocamos, é um meio ineficaz para o cometimento do delito de homicídio.
Mas também há crime impossível pela impropriedade absoluta do objeto material. E aqui nós temos uma subdivisão em propriedade de direito e impropriedade de fato. Mas vamos falar da impropriedade absoluta do objeto material em um todo. Então, quando a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta do agente é totalmente, absolutamente inidônea para a produção do resultado desejado. Então, aí agora a gente começa a falar sobre as divisões. Quando se tem uma impossibilidade de direito, nós podemos, trazer o seguinte exemplo. Você vê uma pessoa deitada na cama, você quer matar essa pessoa, você fala, ai, que bom, vai facilitar minha vida, Eu descarrego minha arma nela e a hora que ela acordar, ela já tá morta, tá? Ó, gente, dá pra matar cadáver? Não, não dá pra matar cadáver, não há como matar cadáver. Então, aquele objeto material é totalmente impróprio para o crime impossível. É impossível você matar aquele que está morto. Mas a gente tem que pensar o seguinte: a impropriedade também absoluta do meio empregado pode ser uma impropriedade de fato, certo? Então, a impropriedade de fato, ela ocorre pela simples impossibilidade fática de cometimento do delito. Imagina, você quer furtar uma pessoa, mas a pessoa, tá sem nada, tá lisa e lesa. Nem um centavo, nada de dinheiro, nada de objeto de valor dentro dos bolsos. Você coloca a mão no bolso, no outro bolso da pessoa e absolutamente nada. Não dá para subtrair coisa alheia móvel de quem não tem nenhuma coisa alheia móvel junto com ela. Então, uma impropriedade absoluta do meio empregado em virtude da impropriedade de fato. Mas voltamos para aquela questão. A impropriedade não pode ser relativa. A impropriedade sempre ela tem que ser absoluta. Então vamos lá, você pega uma arma, você dispara em direção a uma pessoa, só que essa pessoa está com um colete à prova de balas e a pessoa não morre. Tem crime impossível? O que vocês acham? Não, não tem. Não tem. Por quê? Porque se ela tivesse sem colete à prova de balas, essa pessoa fatalmente morreria. Então, neste caso, a situação é diferente. Aí, neste caso, é tentativa de homicídio, porque a impropriedade ela é relativa, ela não é absoluta. Certinho? Até aqui está tudo tranquilo? Alguma dúvida em relação aos senhores? Se tiver dúvida, por favor, na quarta-feira, vamos esclarecer as dúvidas para os senhores. Por gentileza, entrem no nosso grupo. Agora nós vamos, nessa segunda parte desse vídeo, nós vamos falar sobre a parte 4 da teoria geral do crime e assim vamos falar sobre ilicitude, também chamada de antijuridicidade, também chamada de injuridicidade. Mas o que é a antijuridicidade? É ou ilicitude ou injuridicidade. É a contrariedade da conduta do agente ao próprio ordenamento jurídico, certo? Então, a conduta do agente vai ser pautada por um desvalor, porque ela contrariou, ela se mostrou contrária ao ordenamento jurídico. Então, aquele fato típico, até que se prove o contrário, é um fato também antijurídico, ilícito ou injurídico. Por quê? Até que se prove o contrário. Porque nós temos as chamadas causas de exclusão da ilicitude, como, por exemplo, a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Então, se fala que a tipicidade ela é indiciária da existência da ilicitude, porque a ilicitude assume um caráter de ausência de causas de exclusão da ilicitude. Todo fato típico, não, melhor dizendo, todo fato ilícito
é típico. Por quê? Porque está previsto na lei. Para ser ilícito, deve ter previsão legal e um tipo penal. Então, todo fato ilícito é típico, mas nem todo fato típico é ilícito. Nem todo fato típico, ou seja, aquele descrito em um tipo legal, um tipo penal, incriminador, é ilícito. Por quê? Porque podem ocorrer causas de exclusão da ilicitude, certo? Então se fala que o fato típico, ele apresenta um caráter indiciário da ilicitude. Como assim? Não entendi, professora. Vamos lá. Você vê um cadáver jogado no chão, morto, visivelmente assassinado. Você fala, um fato típico ilícito. Meu Deus do céu! Um fato típico ilícito. Opa! Depois, verificando melhor a situação, você percebe, você fica sabendo que a pessoa que matou, aquele indivíduo que hoje é um cadáver, coitado, que essa pessoa, o pretenso homicida, ele agiu amparado por uma causa de exclusão da ilicitude, que é a legítima defesa. Ele usou moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão. Então, esse indivíduo que praticou um fato típico não praticou um fato ilícito, porque incidiu aí uma causa de exclusão da ilicitude chamada de legítima defesa. Então, por hoje, ficamos por aqui. No próximo vídeo, nós vamos voltar falando sobre as espécies de ilicitude. Bons estudos a cada um de vocês. Não deixem de participar, no horário de aula, do nosso grupo de WhatsApp, onde nós estaremos esclarecendo dúvidas. Fiquem com Deus, se cuidem.